TV Câmara, Campinas. Olá, estamos direto do plenário da Câmara Municipal de Campinas, onde dentro de instantes começará a 60ª reunião ordinária. Hoje, 5 projetos estão na pauta. O item 1 é em segunda discussão, onde é analisado o mérito da proposta. É uma matéria de autoria do vereador Luiz Iabico. Ela obriga a fixação pelos bancos situados aqui na nossa cidade de placa ou cartaz com orientação sobre o acesso de clientes e usuários de instituições financeiras aos canais de atendimentos convencionais. Também em segunda discussão, essa matéria de autoria do prefeito municipal, uma matéria que trata da desafetação de parte de área de uma praça que fica na Vila Boa Vista, com mais de 2.000 metros quadrados. O local precisa passar pela desafetação para que seja possível a regularização para implantação de um centro de saúde no bairro. O item 3 é uma matéria de autoria do vereador Jorge da Farmácia. Essa será analisada em primeira discussão, momento em que se discute a legalidade da proposta. Ela obriga a presença de intérprete de Libras nos centros de formação de condutores. Temos ainda o item 4 da pauta, que é um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Rafa Zimbaldi, o presidente da Câmara, que concede o diploma de mérito ao Tribunal Regional 15, o TRT 15. E, por fim, o item 5 da pauta é um projeto de decreto legislativo do vereador Carlão, do PT, que concede o diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito ao Dr. José Roberto Ribeiro. Ele é especialista em traumato-ortopedia e atualmente faz parte do corpo clínico do Hospital Irmãos Penteado aqui da nossa cidade. Neste momento, os parlamentares já estão aqui no plenário e dentro de instantes começará então o primeiro expediente, momento em que eles podem usar a tribuna para falar sobre temas livres. Até mais. Boa noite a todos. Eu convido o vereador Pastor Elias, primeiro secretário, para que faça chamada de verificação de quórum para a abertura da 60ª reunião ordinária. Pois não, senhor presidente. Vereador Rafa Zimbaldi, André von Zuben presente, Ângelo Barreto presente, Flores ausente, Arthur Orsi ausente, Aurélio Cláudio ausente, Campos Filho presente, Carlão do PT ausente, Carmo Luiz ausente, vereador Carmo Luiz está presente, Cid Ferreira ausente, Sidão Santos presente, Edson Ribeiro presente, Gilberto Vermelho ausente, Gustavo Peta ausente, Jairson Canário ausente, Gesiel Silva ausente, Jorge da Farmácia presente, Jorge Schneider presente, J. Silva presente, Luiz Iabico ausente, presente, Luiz Henrique Cirilo ausente, Jairson Canário também está presente, Luiz Carlos Rossini ausente, Marcos Bernardelli presente, Neuza do São João ausente, Luiz Iabico já havia sido contabilizado como presente, Pastor Elias Azevedo presente, Paulo Búfalo presente, Paulo Galtério ausente, Pedro Tourinho ausente, Professor Alberto presente, Rafa Zimbaldi presente, Tiago Ferrari ausente, Tico Costa ausente, Vinícius Gratti ausente e Zé Carlos presente. Senhor presidente, 17 vereadores presentes. Com 17 vereadores presentes, a quórum está aberta a 60ª reunião ordinária. Pequeno expediente tem 1, leitura das correspondências recebidas e das proposições apresentadas à casa. Senhor presidente, 22 correspondências recebidas, 47 indicações encaminhadas ao Executivo, 15 requerimentos e 1 projeto, senhor presidente. E tem 2, leitura de informações.
Senhor presidente, vereador Rafa Zimbaldi, não há. Muito obrigado, vereador Elias. E tem 3 comunicados dos senhores vereadores. Eu consulto o vereador Campos Filho. Qual o primeiro vereador inscrito? Pois não, senhor presidente, é o vereador professor Alberto. O vereador professor Alberto tem a tribuna por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, telespectadores da TV Câmara, muito boa noite a todos. Senhor presidente, como hoje é uma sessão que antecede o pleito eleitoral da nossa cidade, eu venho aqui expressar o desejo para que a nossa cidade, uma vez mais, inserida nesse modelo democrático importante que o Brasil percebe, instituição que nós escolhemos para que seja o regime do nosso país, que é a democracia representativa, que nós possamos ter, e o meu desejo a todos os que estão participando, diretamente ou indiretamente, um pleito em paz, com segurança para todos, que todas as famílias possam exercer a sua cidadania, o seu direito. E é um privilégio, uma oportunidade nós morarmos em um país que, apesar dos pesares, nos franqueia, nos dá a oportunidade de, há 4 e 4 anos, expressarmos quem que a gente quer, que representa os nossos valores, os nossos pensamentos, os nossos conceitos, a nossa família. Então é muito importante que no próximo dia 2, agora, de outubro, primeiro domingo de outubro, que as famílias de Campinas, como sempre fizeram, uma vez mais, venham efetivamente exercer a sua cidadania, o seu compromisso com o nosso sistema democrático e venham, então, a escolher e que nós tenhamos uma Câmara de Vereadores, um poder executivo que possa efetivamente ser da vontade da maioria da população de Campinas e que possa realizar todos os projetos já apresentado através de campanha, através de debates, então que nós possamos ter um pleito seguro, limpo, como a gente já pôde assistir nessa campanha, uma campanha clean, uma campanha limpa, e o que nós esperamos que continue transcorrendo nesses últimos dias que antecedem o pleito eleitoral, um período de paz, um período de segurança para a população, onde todos possam democraticamente, respeitosamente ir lá exercer a sua cidadania plenamente, com toda a liberdade, sem nenhum tipo de coação, sem nenhum tipo de chantagem, sem nenhum tipo de influência ruim, que nós possamos ter essa liberdade. Quero parabenizar aqueles que vão votar pela primeira vez, os jovens que completaram 16 anos e têm a oportunidade de exercer sua cidadania, e também aqueles que já nem precisam mais, que já têm muita experiência, já têm muitos anos e que nem precisariam mais, mas que, como exemplo para os demais, vão até as urnas, fazem esse esforço democrático e participam do pleito efetivamente. Então eu quero parabenizar todos os que estão organizando para que nós tenhamos um pleito seguro. Isso tem a ver com a justiça eleitoral, os juízes, todos que contribuíram diretamente ou indiretamente, os mesários, os que foram convocados, todos que contribuem para que a gente tenha uma eleição segura, limpa, transparente e que ofereça a todos os cidadãos a oportunidade de poderem se expressar livremente, colocando a sua convicção e a sua cidadania em prática. Então, senhor presidente, é o desejo desse vereador, do nosso partido, que todos possam exercer essa prática democrática. A democracia talvez não seja o melhor do sistema, mas talvez o menos ruim, porque, apesar dos pesares, nós temos condições de cada 4 anos rever, analisar, fazer as nossas muitas reflexões para que nós possamos melhorar a sociedade. E toda a sociedade
ela é um processo, né? Não é sempre, às vezes, tão rapidamente que a gente consegue solucionar todos os problemas. É um processo, e nós estamos vivenciando a nossa democracia. Ela ainda é muito jovem, ela é muito recente frente a outras experiências, mas é uma experiência importante e o meu desejo para todos os pré-candidatos, todos os candidatos, todos os que colocaram o seu nome para ser apreciado pela população, tenha muita saúde e que sejam todos muito bem-sucedidos. Esse é o meu desejo, senhor presidente, senhores vereadores. Muito boa noite a todos e uma boa eleição no dia 2 de outubro, domingo. Abraços. Muito obrigado, vereador professor Alberto. Eu consulto o vereador Campos Filho. Qual o próximo vereador inscrito? O próximo vereador inscrito, senhor presidente, é o vereador senhor Paulo Búfalo. Vereador Paulo Búfalo tem a tribuna por 5 minutos. Quero saudar antes o vereador André Von Zuben, que é aniversário do vereador André Von Zuben hoje, não sei se está presente, mas saudar aqui, deixar registrado e saudar o vereador André Von Zuben. Parabéns, vereador, que Deus o abençoe, muitas felicidades a Vossa Excelência, fica aqui os cumprimentos da mesa e de todos os vereadores. Cumprimentar aqui também o Irineu, que faz 25 anos de casado, hoje foi assessor daqui da presidência, chefe de gabinete da presidência. Desejar felicitações também. Pela ordem, vereador senhor presidente. Pedro Tourinho. Uma boa noite a noite, Vossa Excelência. Eu gostaria apenas de comemorar aqui também a publicação da Lei 15.298, de minha autoria, que trata da utilidade pública do IBECA, Instituto de IBECA de Educação, Cultura e Arte. A gente ficou muito feliz com essa, finalmente ter sido publicada essa lei. Muito obrigado. Não, vereador. Parabéns a Vossa Excelência pela iniciativa e pelo Instituto também, que é um instituto bastante importante, aqui tem feito um trabalho bastante importante na cidade, reconhecido pelo mandato de Vossa Excelência que tem cumprido o teu mandato aí de forma extraordinária. Parabéns. Muito obrigado, senhor presidente. O vereador Paulo Búfalo tem a tribuna por até 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, vereadora, público aqui presente, telespectadores da TV Câmara, internautas, boa noite. Eu venho a essa tribuna, senhor presidente, dizer que hoje fiz uma visita ao centro de saúde que funciona no interior da Ceasa Campinas, e pude conversar com os trabalhadores, observar como andam as coisas por lá, e pude constatar uma realidade bem diferente do que vem sendo anunciado para a cidade de Campinas. Quero lembrar aqui que no ano passado houve uma mobilização tanto dos trabalhadores carregadores, os trabalhadores na pedra, nos vários boxes que tem lá dentro das centrais de abastecimento, para que pudessem manter o funcionamento daquele centro de saúde. À época, dizia-se assim de uma disposição tanto da direção da empresa, das centrais, como da própria administração, de fechar aquele centro de saúde. E nós, então, à época, fizemos um requerimento transmitindo para a população de Campinas, para a administração, a importância de se manter em funcionamento aquele centro de saúde, seja pelo atendimento direto a essa população que cotidianamente está lá dentro da Ceasa, como também pelo fato de ser um serviço de saúde básica, mas que pode também ter a sua atuação epidemiológica, tendo em vista que circulam por ali centenas de trabalhadores, de pessoas que vêm do país inteiro, trazendo cargas e levando cargas a partir dali. Então, hoje estive lá, e o que pude constatar foi que da situação de um ano atrás, nós temos uma situação ainda mais precária. Ou seja, não se fechou aquele serviço de saúde. No entanto, a falta de médicos, a falta de remédios,
a falta de assistentes ali na área de odontologia ainda permanece, e pior de tudo, agravou-se. Então, não há médicos que dê conta do atendimento à comunidade, de trabalhadores ali, trabalhadoras da SEASA. Não há, falta remédios, não há muitas vezes sequer o material para poder fazer uma sutura de um ferimento. Por isso, eu quero trazer essa tribuna, eu quero cobrar nesse momento sensível que nós estamos vivendo na cidade, os olhares da população para as propagandas eleitorais, inclusive, que vendem uma verdadeira maravilha para a cidade de Campinas, mas apontar a realidade da cidade. Naquele centro de saúde, nós temos uma situação em que o horário de funcionamento e de trabalho dos permissionários e dos carregadores ampliou, passou a ser a partir de 4h30 da manhã, e não há capacidade humana e funcional de trabalhadores, de servidores públicos, naquele centro de saúde, que dê conta de ampliar também o horário de atendimento, ou buscar a reivindicação antiga daqueles trabalhadores, que seria o funcionamento mais intenso, até chegando a 24 horas de atendimento, para dar conta de atender tanto a população de Campinas, que está ali trabalhando, como os trabalhadores que vêm de toda a parte do país. Por isso, quero aqui fazer essa exposição da realidade precária de funcionamento, dizer que precisa maior investimento nesse serviço de saúde, que volto a dizer, estratégico, por cuidar diretamente da saúde básica da população, mas por ser também um centro ali de controle epidemiológico de doenças que podem ser introduzidas, vindas de todo o país. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo Búfalo. Consulta o vereador Campos Filho, próximo vereador inscrito. Pois não, senhor presidente. O vereador, senhor Jairson Canário. O vereador Canário tem a tribuna por 5 minutos. Obrigado. Boa noite, senhoras e senhores, senhor presidente, senhores vereadores, também o público aqui presente. Eu venho a essa tribuna hoje porque, mesmo no momento que a gente está vivendo, né, nessa grande disputa, mas eu tenho um compromisso com a nossa população, viu, vereadores Iabico, também o Edson Ribeiro, nós temos um compromisso. Todos os dias 30 nós recebemos nosso salário para poder trabalhar pela nossa cidade. Eu, como vereador, eu tenho exercido esse papel. Eu tenho fiscalizado as obras como presidente da comissão de obra dessa cidade. E, vereador Iabico, eu tenho hoje informações muito tristes do nosso empresariado. Eu sou uma pessoa que eu moro lá no Parque Osiel, Monte Cristo Quebra B, e tenho muito orgulho de dizer que também fui, em média, 12 anos presidente daquele lugar. E tenho mais orgulho ainda de dizer que nessa gestão nós conseguimos inaugurar um centro de saúde que estava prometido desde 2001. Inauguramos uma creche para 380 crianças, que também estava prometido desde 2001. Também fiz a lei do asfalto gratuito para poder beneficiar a nossa população carente. E tenho muito orgulho de estar hoje como vereador e fiscalizando algumas obras como presidente da comissão de obras da nossa cidade, onde nós temos alguns companheiros que porque tem feito a fiscalização também na região deles, como o vereador Edson Ribeiro, que faz parte. Então, vereador, nós temos que continuar fazendo esse papel. Eu fico muito orgulhoso quando eu ando num bairro como Jardim do Lago 2 Continuação, que já tem aproximadamente 68 anos, e por causa da lei que apresentei nessa casa, e por causa que o prefeito Jonas Donizete teve muita coragem, um bairro de 68 anos está terminando o asfalto.
mas também tem um bairro Eldorado dos Carajás na mesma situação. Saindo a licitação também agora do Santo Antônio, né? E as obras do Parque Cozéu e Monte Cristo já começaram. Então, quando eu ando nesses bairros, fiscalizando a obra, fazendo a minha obrigação, né? Eu vejo o orgulho daquele povo. Mas quando eu disse aqui nessa tribuna que o plano econômico do governo foi uma farsa, eu vi hoje aquele companheiro que tem uma fábrica de poste aqui na Estrada Velha de Indaiatuba, ele dizendo para mim que ele não sabia nem como parar a fábrica, porque não tem recurso para pagar os trabalhadores se ele dispensasse. Né? Os postes todos parados dentro da indústria, porque não tem como vender. Carmo, esse é um retrato, vereador Carmo, da política econômica que fizeram equivocada para esse país. Uma política que era para ter mudado a equipe econômica e aí quebrar o país. Basta ver o que teve que fazer o governo que aí está, né? O quanto teve que investir na Caixa Econômica Federal para não falir a Caixa Econômica Federal. Nós precisamos chegar nessa tribuna e dizer para os ouvintes, também para os companheiros que estão aqui, nos assistindo, nos ouvindo, o que fizeram com o nosso país. Nós sentimos na pele, vereador Edson Ribeiro, porque aonde a gente mora é o primeiro lugar que sente a falta de uma política econômica que deveria ser uma política econômica sustentável, não uma política econômica eleitoreira, igual foi feito no nosso país. E eu digo isso com propriedade, porque eu sei o que está acontecendo, e nós sentimos no dia a dia, quando um pai de família chega e fala, eu perdi meu emprego, e não tem opção. E não tem opção. Por isso, esse vereador, sentindo isso também, mandei mandei uma carta para o presidente para que ele pudesse rever a questão do seguro-desemprego, porque não foi o povo brasileiro que quebrou, o povo brasileiro só sentiu na pele a falta de uma política que pudesse ser sustentável para o nosso país. Esse povo brasileiro é o primeiro que está sofrendo, é os nossos pais de família da periferia, que ajudou a construir esse Brasil e, por falta de uma política séria, quebrou o caixa do Brasil e roubaram o Brasil. E, no fim de tudo, quem paga é o nosso povo. E na cidade de Campinas, nós vamos na contramão do que fizeram em Brasília. Nós temos um prefeito que tem feito a diferença na nossa cidade. Às vezes a gente reclama de um centro de saúde, mas não fala aqui nessa tribuna quantos foram reformados. A gente fala da falta de médico no centro de saúde, mas não fala quem é o culpado de ter diminuído a receita na nossa cidade. Todos nós sabemos que um governo administra o que vem de repasse de impostos para a nossa cidade. Aí ninguém fala. Então vamos chegar aqui e vamos falar. Se fosse em outros momentos, eu falava, os desgraçados lá de Brasília roubaram o nosso povo. É isso que nós temos que ver. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Canário. Consulta o vereador Campos Filho, próximo vereador inscrito. É o vereador, senhor Edson Ribeiro. Vereador Edson Ribeiro tem a tribuna por 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar a vossa senhoria, toda a mesa, vereadores, vereadora, público presente, telespectadores da TV Câmara, o meu boa noite. Senhor presidente, eu venho nessa tribuna aqui parabenizar, né, pela nossa, vamos expressar a nossa cidadania no domingo, e quero aqui parabenizar as organizações da Justiça Eleitoral, que acabou com os cavaletes, os minis outdoor, largava a cidade imunda, muitos papéis jogados, etc. Também hoje uma campanha limpa, né? É uma campanha tranquila, acabou aquela bagunça toda, e graças a Deus é sinal que o país está no caminho certo. Quero aqui parabenizar também todos os presidentes de partido e todos os candidatos a vereadores, mais de 8 candidatos a vereadores. Quero parabenizar todos, porque todos estão dando a sua cara aí para que tenha uma cidade mais humana, uma cidade mais organizada, e sempre é isso que os vereadores fazem, que é geralmente sempre fiscalizando e querendo bem para a nossa cidade. Este vereador
sempre ao lado do povo. Quero parabenizar também os presidentes de núcleo, os presidentes de bairro, que sempre quer o melhor para a nossa cidade. E eu quero parabenizar, enfim, em maneira geral, todos aqueles que preocupam com a cidade, que quer a cidade sempre para frente. Claro, tem muitos que querem que a cidade vá bem, que vá para frente, mas outros querem que a cidade ande para trás. Porque, às vezes, fazer uma oposição, tudo bem. Se é uma oposição do prefeito, se é uma oposição, é normal. Isso faz parte do colegiado. Só que eles têm que desejar que a cidade vá bem. Então, não puxando a cidade para trás, criticando, falando que obras estão inacabadas, as obras não estão feitas, a Glicério não está legal. Poxa, só quem não quer ver a Glicério está parecendo um país de um outro mundo. Então, sensacional. Então, veja bem, é porque não tem o que falar. Então, a oposição ela tem que criticar, mas criticar também com sabedoria, não criticar de qualquer maneira que fica pelejando para achar pelo em ovo, mas não acha. Isso aí isso é verídico. Se está trabalhando bem, se a cidade está indo bem, então vamos torcer todos, porque eu estou aqui parabenizando todos os 800 candidatos a vereadores, os presidentes de partido, os presidentes de bairro, os presidentes de núcleo, toda essa comunidade integrada a todos quer uma cidade para frente. E pode ter certeza que esse vereador que sempre está querendo o melhor para essa cidade, é uma cidade onde eu escolhi para me morar, eu devo muito à cidade de Campinas. Vocês todos sabem que eu era amigo pequeno empresário no setor varejista, achei melhor deixar para mim poder vir para a vida pública. E a gente está aqui fazendo o melhor. E se a gente fazer o melhor, a cidade vai para frente, sem dúvida nenhuma. Senhor presidente, isso aí são as minhas palavras. Que Deus abençoe a todos nós, a todos os campineiros. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. O próximo vereador inscrito, senhor presidente, é o vereador Luiz Iabico. Iabico tem a tribuna por 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Serei breve. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, amigos da TV Câmara. Que consta aqui na pauta como primeiro item, vereador Zé Carlos, um projeto de lei parecido com o que o senhor aprovou há um mês atrás, daquele cartaz onde obrigava os bancos a não fazerem as vendas casadas, né? E nós estamos propondo aqui, já na segunda discussão, a legalidade foi votada na semana passada, no sentido de que os bancos também afixem uma placa, um cartaz, dizendo em letras bem grandes, para que os clientes tenham direito a acesso aos caixas, né? Hoje, qualquer pessoa que chega ao banco, ele é submetido a uma triagem bem na porta do banco. Existe ali um funcionário ou uma funcionária perguntando que tipo de operação que se fará no banco. A pessoa, portanto, não tem direito, não tem tido acesso aos caixas. E existe uma resolução do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, onde está bem claro que os bancos não podem causar esse tipo de impedimento, causar esse tipo de obstrução aos clientes, não clientes que querem ter acesso direto aos caixas. Portanto, é um projeto de lei interessante. As pessoas hoje, se quiserem pagar, por exemplo, o seu condomínio, do seu prédio, ele pode sim se dirigir até o caixa, depois dessa lei, lógico, e fazer o pagamento direto na boca do caixa. Mas hoje, as pessoas são orientadas a fazer o seu pagamento ali no autoatendimento. Ou então, se não quiser fazer no autoatendimento, ela é dirigida até as casas lotéricas. Portanto, senhor presidente, é um projeto muito simples e na hora da aprovação nós iremos retomar essa discussão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz Iabico. Existe mais vereador inscrito? Não há mais vereadores, senhor presidente. Sessão suspensa por 15 minutos. Você falou
Encerrada a primeira parte, onde diversos vereadores usaram a tribuna para falar sobre um tema livre, nós entramos agora no intervalo regimental. Lembrando que após esses 15 minutos de intervalo, nós teremos aí 5 projetos na pauta. O primeiro deles é em segunda discussão, momento em que se analisa o mérito da proposta do vereador Luiz Iabico, que trata da obrigatoriedade de fixação pelos bancos de placa ou cartaz com orientação sobre o acesso de clientes e usuários de instituições financeiras aos canais de atendimento convencional. De acordo com o projeto, a placa deve estar escrito o acesso de clientes e não clientes aos guichês de caixa internos desta agência garantido. A proposta, então, determina que nos caixas todos sejam atendidos e prevê ainda uma multa que pode ser até de R$ 310. Em segunda discussão, nós estamos com uma proposta de autoria do prefeito municipal que desafeta parte de uma praça que fica no bairro Boa Vista. Naquele local será construído um centro de saúde. Em primeira discussão, um projeto de autoria do vereador Jorge da Farmácia, que obriga a presença de intérprete de Libras à língua brasileira de sinais nos Centros de Formação de Condutores, os CFCs. De acordo com a justificativa, esse profissional deverá estar nas aulas práticas e teóricas sempre que existir um aluno com deficiência auditiva. As escolas não poderão cobrar nada mais para oferecer o intérprete e aquelas que descumprirem a norma serão multadas em 500 UFIX, que hoje equivale a cerca de R$ 1.500. O item 4 da pauta é de autoria do presidente da Câmara, o vereador Rafa Zimbaldi, que concede diploma de honra ao mérito ao TRT 15, o Tribunal Regional do Trabalho. Atualmente, a jurisdição do TRT 15 compõe de 599 municípios, 165 órgãos de primeiro grau, 55 cargos de desembargadores e 1 milhão de processos eletrônicos. O item 5 da pauta é de autoria do vereador Carlão, do PT, que concede o diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito ao Dr. José Roberto Ribeiro. Dr. Ribeiro é especialista em traumato-ortopedia e atualmente faz parte do corpo clínico do Hospital Irmãos Penteado. Então, nós temos dentro de instantes aí a discussão e votação dessas matérias. Agora, você fica com o Minuto Câmara na apresentação da jornalista Priscila Fidalgo. Fique agora com as principais informações da Câmara Municipal de Campinas. Está tramitando na Câmara Municipal de Campinas projeto de lei que determina os estabelecimentos que comercializam equipamentos eletrônicos a disponibilizarem meios para o recolhimento desses aparelhos usados. A proposta quer que essas lojas afixem uma placa informando que fazem o recolhimento desses materiais. O objetivo do projeto é contribuir com o meio ambiente, proporcionando um descarte correto desses eletrônicos. Serão considerados eletrônicos, por exemplo, geladeiras, fogão, freezer, forno elétrico, batedeira, processador, liquidificador, aspirador de pó, ventilador e outros equipamentos. As lojas poderão firmar parcerias com cooperativas ou outras empresas que realizam o serviço de descarte correto desses materiais. E quem descumprir a norma será, em um primeiro momento, advertido e notificado para se adequar. Na segunda ocorrência, será multado em 600 unidades fiscais, o equivalente a R$ 1.860. E em caso da terceira ocorrência, a multa é dobrada, podendo até ter o estabelecimento lacrado. O projeto de lei que tramita na Câmara quer que todos os parques públicos da cidade tenham um aparelho de desfibrilador. O projeto determina ainda que cada parque deve ter um servidor capacitado para usar o equipamento em casos de emergência. De acordo com a justificativa da matéria, o aparelho pode salvar vidas em casos de pessoas que passam por mal súbito durante a prática esportiva. O
Projeto de lei protocolado na Câmara Municipal de Campinas obriga o uso de máscaras higiênicas descartáveis por profissionais que atuam nas padarias e açougues da cidade. A proposta tem como objetivo aumentar a higiene do processo, já que esses profissionais mantêm o contato direto com os alimentos. O PL determina ainda que esses locais afixem um aviso de que o uso da máscara é obrigatório. Se o PL for aprovado, esses locais terão o prazo de 30 dias para se adaptarem à exigência e quem não cumprir a norma será multado em 400 unidades fiscais, o equivalente a R$ 1.240. Outro projeto que também está tramitando na Câmara determina que os hospitais públicos e privados e também as clínicas médicas devam comunicar à Secretaria de Saúde os atendimentos realizados em vítimas de fogos de artifício. Os locais que descumprirem a norma de realizar a comunicação à Secretaria de Saúde serão penalizados de acordo com as sanções que forem criadas pelo Executivo quando a lei for regulamentada. Está tramitando na Câmara de Campinas um projeto de lei que determina a presença de 50% de mulheres nos conselhos de controle social. A proposta prevê que essa proporção seja feita paulatinamente, de acordo com a renovação dos conselhos, até que se atinja a meta dos 50%. O objetivo da medida é necessária para que haja igualdade de representação feminina em todas as esferas da sociedade. Tramita na Câmara de Campinas um projeto de lei que pede a criação de uma comissão de assuntos cicloviários como um órgão consultivo para tratar de políticas públicas sobre mobilidade por bicicleta na cidade. De acordo com o projeto, será de competência da comissão, entre outras coisas, estudar e propor políticas de mobilidade com a proposta de elaborar programas intersetoriais, criar campanhas educativas sobre as questões que envolvem a mobilidade por bicicleta e também ajudar a divulgar pesquisas científicas sobre o progresso do uso da bicicleta como sistema de transporte. Os membros da comissão não serão remunerados e terão mandatos de 2 anos. Começou a tramitar na Câmara de Campinas projeto de lei que obriga as empresas que prestam serviço de conservação, limpeza e obras públicas para o município a reservar 8% das vagas para empregar ex-presidiários. A proposta tem como objetivo auxiliar a reintegração dessas pessoas na sociedade. Depois da microexplosão do último dia 5 de junho, que levou pânico para muitos moradores de Campinas, foi protocolado na Câmara um projeto de lei que tem por objetivo tentar minimizar possíveis desastres meteorológicos. A proposta quer que a Defesa Civil e as instituições que trabalham com previsão e aferição meteorológica na cidade informem para a imprensa falada e escrita a possibilidade de fenômenos que coloquem em risco a sociedade civil assim que eles forem identificados. O aviso vale para tempestades de raios, tornados, microexplosões e tempestades com volume previsto de água suficiente para causar inundações. Destinar uma parte das verbas arrecadadas com multas de trânsito municipal para a Santa Casa e outras instituições filantrópicas. Esta é a proposta de um projeto de lei que tramita na Câmara de Campinas. E se ele for aprovado, não só a Santa Casa, mas também a Maternidade de Campinas, Hospital e Maternidade Celso Pierro, Hospital Sobrapar, Centro Boldrini, Casa de Saúde e também o Centro de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos Lotedal receberão parte do que é arrecadado com as multas de trânsito da cidade, para melhorarem ou até mesmo ampliarem os seus atendimentos. O PL estabelece que 5% dos valores das multas devem ser destinados para a Santa Casa e os demais 5% serão divididos entre as outras entidades. Essa divisão foi feita em virtude de que 53% dos atendimentos do SUS no Brasil são feitos por Santas Casas e elas estão entre as que mais sofrem com o panorama crítico da saúde pública do Brasil. Esse e todos os outros projetos que foram protocolados estão tramitando na Câmara de Campinas, passando por uma análise das comissões permanentes da Casa. Caso eles recebam um parecer favorável dessas comissões, devem passar por 2 turnos de votação em plenário.
Começou a tramitar na Câmara Municipal de Campinas projeto de lei que pretende padronizar as caçambas metálicas utilizadas para a coleta de entulho na cidade. A padronização prevê diversas especificações, entre elas a colocação de uma lona em cima quando elas forem transportadas para o local onde o entulho será despejado. A medida é uma forma de prevenir acidentes no trânsito. Outra padronização prevista é com relação à pintura das caçambas. Elas deverão ser da cor amarelo-ouro, com faixas refletivas e conter informações do órgão fiscalizador e da empresa proprietária da caçamba. A matéria está em análise pelas comissões permanentes da Casa e, se receber parecer favorável, deve passar por 2 turnos de votação em plenário. Começou a tramitar na Câmara Municipal de Campinas projeto de lei que institui na cidade a Semana e o Dia Municipal da Educação Infantil. A ocasião deve ser celebrada anualmente, sempre contemplando a semana do dia 25 de agosto, e a data se tornará o Dia da Educação Infantil. O projeto tem como objetivo marcar no calendário oficial da cidade uma ocasião onde se valorize a educação e se discuta políticas públicas que envolvem o tema. A matéria está em análise pelas comissões permanentes da Casa e, se receber parecer favorável, deve passar por 2 turnos de votação em plenário. Começou a tramitar na Câmara Municipal de Campinas projeto de lei que proíbe às academias de ginástica a cobrarem taxas de profissional de educação física ou do personal trainer que realizarem aulas particulares aos alunos regularmente matriculados. O projeto autoriza que os alunos que já pagam suas mensalidades para as academias a levarem o seu professor particular para orientar e coordenar suas atividades físicas sem que este profissional tenha que pagar alguma taxa para a academia. A proposta também determina que as academias deverão colocar em um local visível um cartaz informando que a taxa não é cobrada. Quem descumprir a regra será multado em 300 unidades fiscais, o equivalente a R$ 930. No caso de reincidência, a academia terá uma suspensão temporária de funcionamento por 30 dias e, na terceira ocorrência, pode ter até o seu alvará cassado. O projeto está em análise pelas comissões permanentes da Câmara e, se receber parecer favorável, deve passar por 2 turnos de votação em plenário. Começou a tramitar na Câmara Municipal de Campinas projeto de lei que pretende não responsabilizar os motoristas do transporte coletivo urbano pelas infrações cometidas no exercício profissional. O projeto propõe que o condutor que exerce atividade remunerada em veículo do sistema de transporte coletivo urbano não seja responsabilizado pelo pagamento e pela pontuação resultante de infrações cometidas no exercício de sua atividade profissional como motorista, restando às empresas jurídicas empregadoras a responsabilidade pelo pagamento e pontuação das infrações leves e médias. De acordo com o projeto, o objetivo é a criação de uma norma que reconheça as necessidades da classe trabalhadora, que não pode ver no próprio desenvolvimento de sua atividade profissional o futuro impedimento para o desenvolvimento do seu trabalho. Na justificativa, a proposta apresenta a problemática de que, quando os profissionais atingem a pontuação máxima de 20 pontos, eles perdem sua habilitação e ficam impedidos de trabalhar. O projeto vem para propor o compartilhamento deste ônus com a pessoa jurídica empregadora, para que os trabalhadores não tenham sua fonte de renda prejudicada. A proposta está em análise pelas comissões permanentes da Câmara e, se receber parecer favorável, deve passar por 2 turnos de votação em plenário. Começou a tramitar na Câmara Municipal de Campinas projeto de lei que obriga os bares e restaurantes da cidade a instalarem sanitários acessíveis para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A proposta determina que esses locais tenham ao menos um sanitário acessível com equipamentos e acessórios que possam ser usados por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Se a proposta for aprovada, os estabelecimentos terão o prazo de 12 meses a partir da data da sanção da lei para se adequarem. Após esse período, quem descumprir a norma estará sujeito às sanções previstas no Código de Defesa. Solicito o vereador Zé Carlos para que faça a chamada de verificação de quórum
para a reabertura da 60ª reunião ordinária. Vereador André Von Zuben, presente. Vereador Ângelo Barreto, presente. Vereador Antônio Flores, presente. Vereador Arthur Rocha, ausente. Vereador Aurélio Cláudio, ausente. Vereador Campos Filho, presente. Vereador Carlão do PT, ausente. Vereador Carmo Luiz, presente. Vereador Cid Ferreira, presente. Vereador Sidão, presente. Vereador Edson Ribeiro, presente. Vereador Gilberto Vermelho, ausente. Vereador Gustavo Peta, presente. Vereador Canário, presente. Vereador Gesiel Silva, ausente. Vereador Jorge da Farmácia, presente. Vereador Schneider, presente. Vereador J. Silva, presente. Vereador Iabico, presente. Vereador Cirilo, presente. Vereador Rossini, presente. Vereador Bernardelli, ausente. Vereador Aneuza do São João, presente. Vereador Pastor Elias, presente. Vereador Paulo Bufo, presente. Vereador Paulo Galtério, presente. Vereador Pedro Torino, presente. Vereador Professor Alberto, presente. Vereador Rafa Zimbaldi, presente. Vereador Tiago Ferrari, ausente. Vereador Tico Costa, ausente. Vereador Vinícius Gratti, ausente. Vereador Zé Carlos, presente. 24 vereadores presentes, senhor presidente. 24 vereadores presentes. Agora está reaberta a 60ª reunião ordinária. Ordem do dia, incluindo na pauta requerimento de urgência 1944/2016, devidamente aprovado. Item 1, segunda discussão e votação do PL 228/2016, processo 222552, de autoria do vereador Luiz Iabico, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação pelos bancos situados no município de Campinas de placa ou cartaz com orientação sobre acesso de clientes e usuários e instituições financeiras ao canais de atendimentos convencionais. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável. Eu convoco a Comissão de Economia e Direito do Consumidor, Finanças e Orçamento para pedir tempo para exarar parecer. Vereador Sidão Santos. Senhor presidente, a comissão já tem condição de exarar o parecer e nomeia o nobre vereador José Carlos, senhor presidente, para exarar o parecer. Vereador José Carlos tem a tribuna para exarar o parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, as duas comissões reunidas exaram um parecer favorável por maioria absoluta. Parecer favorável, não havendo vereador discutir. Em votação, vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Incluindo na pauta requerimento de urgência 1969/2016, devidamente aprovado. Item 2, segunda discussão e votação do PL 231/2016, processo 222576, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a desafetação de parte de área de praça de bens públicos de uso comum do povo para afetação de uso bem especial para promover a implantação de unidades de saúde no loteamento Boa Vista, em atendimentos às disposições do Programa de Fortalecimento da Gestão de Saúde no Estado de São Paulo. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade favorável. Eu convoco a Comissão de Política Urbana, Finanças e Orçamento a exarar o parecer. Vereador Zé Carlos. Senhor presidente, as comissões já têm condições de exarar o parecer. Indico o nobre vereador Flores para fazê-lo em conjunto. Vereador Antônio Flores tem a tribuna para exarar o parecer. Pois não, senhor presidente, a comissão exara parecer favorável ao PLO 232/2016 em conjunto. Parecer favorável, não havendo vereador discutir. Em votação, vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Incluído na pauta requerimento de urgência 1978/2016, devidamente aprovado. Item 3, primeira discussão e votação do projeto de lei 111/2016, processo 221568, com emenda de autoria do vereador Jorge da Farmácia, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de intérprete de libras de sinais no centro de formação de condutores do município. Eu convoco a Comissão de Constituição e Legalidade, vereador Zé Carlos, para dar parecer o projeto e a emenda. Senhor presidente, a comissão tem condições de exarar o parecer e indico o nobre vereador Jorge Schneider para fazê-lo tanto ao projeto quanto à emenda. Vereador Jorge Schneider tem a tribuna para exarar o parecer. Senhor presidente, a comissão reunida exara parecer favorável ao projeto e à emenda. Com parecer favorável ao projeto e emenda, o projeto vai à discussão, não havendo vereador discutir. Em votação, vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado o projeto. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis à emenda, vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Incluído na pauta requerimento de urgência 1992/2016, devidamente aprovado. Item 4, turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 153/2016, processo 222-590, de autoria do vereador Rafa Zimbaldi, que concede diploma de honra ao mérito ao Tribunal Regional do Trabalho, TRT, em comemoração aos 30 anos relevantes serviço jurídico prestado na sociedade. Eu convoco o vereador professor Alberto, comissão de especial de honraria, para exarar o parecer. Senhor presidente, a comissão de honraria já se reuniu e nomeia o nobre vereador Antônio Flores vereador Antônio para
Exarar parecer da Comissão de Honraria, senhor presidente. Vereador Antônio Flores. Pois não, presidente Rafa Zimbaldi, a Comissão de Honraria exará parecer favorável ao PDL 153 de 2016 por unanimidade. Parecer favorável, não havendo vereador discutir, em votação. Vereadores favoráveis dirão sim, contrários dirão não. Chamar de votação. André Von Zuben, sim. Ângelo Barreto, sim. Flores, sim. Arthur Orsi, ausente. Aurélio Cláudio, ausente. Campos Filho, vota sim. Carlão do PT, ausente. Carmo Luiz, sim. Cid Ferreira, sim. Sidão Santos, sim. Edson Ribeiro, sim. Gilberto Vermelho, ausente. Gustavo Peta, sim. Jairson Canário, sim. Gesiel Silva, ausente. Jorge da Farmácia, sim. Jorge Schneider, sim. J. Silva, sim. Luiz Iabico, sim. Luiz Cirilo, sim. Luiz Carlos Cossini, sim. Marcos Bernardelli, ausente. Neuza do São João, sim. Pastor Elias Azevedo, sim. Paulo Búfalo, sim. Paulo Galtério, ausente. Pedro Tourinho, ausente. Professor Alberto, sim. Rafa Zimbaldi, preside a sessão, não vota. Tiago Ferrari, ausente. Tico Costa, ausente. Vinícius Gratti, ausente. Zé Carlos, sim. 21 votos favoráveis, senhor presidente. Com 21 votos, a matéria está aprovada. E tem 5 turnos únicos de discussão e votação do PDL 103/2017, processo 222168, de autoria do vereador Carlão, do PT. Concede diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito, Dr. José Roberto Ribeiro. Parecer da Comissão Especial de Honraria favorável, não havendo vereador discutir em votação. Vereadores favoráveis dirão sim, contrários dirão não. Chamada de votação. André Von Zuben, sim. Ângelo Barreto, sim. Flores, sim. Arthur Orsi, ausente. Aurélio Cláudio, ausente. Campos Filho, sim. Carlão do PT, ausente. Carmo Luiz, vota sim. Cid Ferreira, sim. Sidão Santos, sim. Edson Ribeiro, sim. Gilberto Vermelho, ausente. Gustavo Peta, sim. Jairson Canário, sim. Gesiel Silva, ausente. Jorge da Farmácia, sim. Jorge Schneider, sim. J. Silva, sim. Luiz Iabico, sim. Luiz Henrique Cirilo, sim. Luiz Carlos Cossini, sim. Marcos Bernardelli, ausente. Neuza do São João, sim. Pastor Elias Azevedo, sim. Paulo Búfalo, sim. Paulo Galtério, ausente. Pedro Tourinho, ausente. Professor Alberto, sim. Rafa Zimbaldi, preside a sessão, não vota. Tiago Ferrari, ausente. Tico Costa, ausente. Vinícius Gratti, ausente. Zé Carlos, sim. 21. Senhor presidente, 21 votos favoráveis. 21 votos favoráveis, a matéria está aprovada. A matéria na reunião anterior não há. Item 7, discussão e votação da ata da 44ª, 45ª, 46ª, 47ª reunião ordinária. Não havendo vereador discutir em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 8, matérias lidas no expediente sujeito à deliberação do plenário. Senhor presidente, requerimento de número 2036 do senhor Carlão do PT, requerendo tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo número 105/15, processo número 222170 de sua autoria, que concede o diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito a doutora Elisângela Neto Ribeiro Chaves. Em discussão, não havendo vereador discutir em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Gostaria de requerer tempo de liderança do pessoal. Pois não, vereador. Vossa Excelência tem a tribuna por 10 minutos, no tempo de liderança. Eu solicito o vereador Cid Ferreira para que assuma a presidência. Senhor presidente, volto a essa tribuna no tempo de liderança, entendendo o papel que os nobres vereadores cumprem na casa, de quando levantamos aqui qualquer crítica ao governo municipal, eles venham chamar para um outro debate. Agora, é verdade que nós temos que fazer opções. É preciso olhar para o centro da cidade e dizer o seguinte: nós tínhamos demandas no centro da cidade. Talvez, no nosso olhar, nós veríamos a necessidade de uma infraestrutura sanitária, ou seja, banheiros no centro da cidade. Nós víamos, olhando para o centro da cidade, a ausência de uma política municipal de atendimento aos moradores em situação de rua, uma política consistente que pudesse oferecer alternativas para essas pessoas, que pudesse fazer o acolhimento, o fortalecimento do consultório de rua, o fortalecimento
dos abrigos, a possibilidade de haver casa ali durante o dia, para que eles pudessem ter um cuidado, inclusive um conjunto de políticas que nós já versamos nessa tribuna. No entanto, a administração municipal optou pela Francisco Glicério. Então, o nobre vereador vem aqui, cobra, não viu a Francisco Glicério, é evidente que nós vimos. É evidente que nós vimos a Francisco Glicério, aliás, ela está sendo objeto de propaganda. O problema é que havia e continua havendo outros problemas no centro. Os pequenos comerciantes que vivem da incerteza do seu trabalho ali no centro. Então, há um conjunto de problemas. E volto a dizer, embora venha aqui, cantem em prosa e verso a nova Glicério, pergunte para os cadeirantes, por exemplo. Pergunte para os cadeirantes se eles conseguem utilizar uma das rampas de acessibilidade ali, da pretensa acessibilidade da Francisco Glicério. Então, não é que nós não temos o olhar, não temos o carinho para olhar aquilo que foi feito, é que nós temos um outro olhar. A prioridade é outra, Então, se havia recursos a serem investidos no centro da cidade, era preciso olhar primeiro para as políticas sociais. Essa questão do banheiro foi promessa de anos atrás e não se executou. Pior, os banheiros que existem nos terminais, por exemplo, estão mais precários ainda, mais precários. É banheiro que não tem porta, a imprensa aí tem acompanhado. Nessa questão da de creches na cidade, que os nobres vereadores da base governista também veio aqui, foi feito um esforço, construiu, fez. O problema é que é o seguinte, nobres vereadores, vejam só, na questão do financiamento da educação, esse governo ficou muito parecido ao governo curtíssimo do Pedro Serafim. Porque no governo Pedro Serafim, eu me lembro a fala do prefeito Jonas Donizete nessa tribuna, quando ele foi falar da educação, na abertura do ano legislativo, ele falou o seguinte, primeira coisa que ele falou, o governo que acabou de sair não investiu os 25% na educação. E aí constatou-se, além de tudo, além de não ter investido os 25%, que aquele governo gastou cerca de 10 milhões para comprar um tal de kit ambiental. Esse kit ambiental agora fica entulhando as escolas de Campinas. Entulhando. 10 milhões, literalmente, jogados na lata do lixo, em máquinas de picotar papel, que hoje não são usadas. Depois eu quero lembrar outros eventos. No ano de 2014, 196 cofres, 196 cofres. Passem nas unidades de educação e pergunte quantas delas utilizam esse cofre para a guarda de materiais. Eles estão usando os cofres de suporte para vaso, de suporte para livro, de tudo. 290 mil reais, mais ou menos, gasto com 196 cofres. 2014 e 2015, 12 imóveis comprados na cidade de Campinas, 12 imóveis, cidadão e cidadã. Com o dinheiro da educação, gastou-se 80 milhões. Eu quero dar um único exemplo. O Colégio Ateneu, que até hoje, o antigo Colégio Ateneu, que até hoje está lá parado, ele foi comprado pelo CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, em 2009, por cerca de 4 milhões. Em 2014, ele foi vendido ao governo municipal por 10 milhões. Em 5 anos, mais que dobrou o preço. 10 milhões
dinheiro da educação. Então fez escola. O Pedro Serafim, num curtíssimo espaço de tempo, fez escola para esse governo. Então, investe mal o dinheiro da educação. E eu desafio os vereadores a virem aqui e dizer o contrário disso. Tem mais, não paro por aí não. O tal do kit do Isamitiba. Estão tendo que responder para o Tribunal de Contas, gastaram 1.600.000, 1.800.000, pasmem, compraram 3 kits por unidade de educação. 3 kits, sem discutir com os educadores, compraram. Só que compraram o kit com a palestra do cidadão. Aí o cidadão veio a óbito. E agora, como responder para o Tribunal de Contas? Como que pagaram e onde que estão as palestras? Onde que estão as palestras? E recentemente, o tal do baú da Mônica, 1 por unidade, R$1.800.000. Vereadores, vai dizer que gasta bem, que está fazendo, que tem esforço. Diga para a população de Campinas o que vai fazer com esse recurso. Agora, precisa dizer também por que baú da Mônica. Será que foi porque o Maurício de Souza apareceu na propaganda do PSB antes das eleições? Será que foi por conta disso? É preciso dizer para a população de Campinas. Porque nas escolas não tem educador que pediu isso. Todos foram surpreendidos. Então é cofre, é kit de gente que ofereceria palestra, agora o tal do baú da Mônica. Então vocês estão entulhando as unidades, gastando mal o dinheiro público. Estão gastando mal, ou seja, o dinheiro que sobra aí, falta para contratar profissional. O dinheiro que é gasto aí, falta para construir creche. O dinheiro que é gasto aí, falta para garantir merenda de qualidade. E quero pegar mais um aspecto. Discutem tudo, venham discutir a questão da merenda. De 2014 para 2015, não adianta botar na conta da crise internacional. Entre 2014 e 2015, a administração forneceu 500 toneladas a menos de merenda e pagou 90% a mais. O contrato foi de 15 para 29 milhões de reais. É normal isso? É normal? Então, os nobres vereadores, às vezes a gente vem aqui, faz uma crítica pontual, como trouxe aqui, falta remédio, falta médico, não só no centro de saúde do SEASA, mas no conjunto dos centros de saúde. Só que aí eles exageram na defesa do governo e não debatem essas questões. É evidente que agora é possível que venham tentar responder a isso. Agora era preciso, para ter honestidade, para poder dialogar com a cidade de Campinas, dizer que não foi mal gasto o recurso nessas coisas que eu citei aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Eu, pelo que estou calculando aqui, não estou vendo o quórum. Gostaria que fosse lido o quórum dessa casa hoje. Vereador André Von Zuben, ausente. Você vai marcar aí? Vereador André Von Zuben, ausente. Vereador Ângelo Barreto, presente. Vereador Antônio Flores, presente. Vereador Arthur Rocha, ausente. Vereador Aurélio, ausente. Vereador Campos Filho, presente. Vereador Carlão, do PT, presente. Vereador Carmo Luiz, ausente. Vereador Cídio Ferreira, presente. Vereador Sidão Santos, presente. Vereador Edson Ribeiro, ausente. Vereador Gilberto Vermelho, presente. Vereador Peta, ausente. Vereador Jair Canário, presente. Vereador Gesiel, presente. Vereador Jorge da Farmácia, presente. Vereador Schneider, ausente. Vereador J. Silva, ausente. Vereador Iabico, presente. Vereador Cirilo, ausente. Vereador Rossini, ausente. Vereador Marcos Bernadella, ausente. Vereadora Neuza de São João, presente. Vereador Pastor Elias Azevedo, ausente. Vereador Paulo Bufo, presente. Vereador Paulo Galtério, ausente. Vereador Pedro Tourinho, ausente. Vereador Professor Alberto, presente. Vereador Rafa Zimbaldi, ausente. Vereador Tiago Ferrari, ausente. Vereador Tico Costa, ausente. Vereador Vinícius Gratti, ausente. Vereador Zé Carlos, presente. Pela ordem, senhor presidente. 15 vereadores presentes, senhor presidente.
Não havendo presidente, quórum, por favor. dou por encerrada a sessão Pela ordem, senhor no dia presidente. de 8 e convoco. Pela ordem. Não entendi. Pela ordem. Pois não. Eu gostaria de saber que está escrito no terceiro grande expediente, por favor, porque eu me inscrevi. Senhor presidente, uma correção. Vinícius Grátis está presente na sessão, mas mesmo assim tem 16. 16. Não havendo, eu gostaria que fosse Pois lido não. os inscritos. Pois não, senhor presidente, vereador Cid Ferreira, o vereador inscrito, o professor Alberto, o vereador Paulo Búfalo, o vereador Pastor Gesiel, este vereador e também o vereador Jorge da Farmácia. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, eu gostaria aqui de simplesmente desejar a todos uma boa sorte, que Deus possa abençoar a todos aqui nesta casa, tá? Era isso. E todos vão entender o que eu quero dizer. A gente fica muito feliz quando ouve uma palavra pedindo proteção a todos os vereadores. E eu também quero completar, no mesmo partido do meu companheiro, dizer que Deus abençoe a todos, que todos tenham a felicidade de entregar isso na mão de Deus. E o resultado que vier faz parte dele. Que Deus abençoe a todos. Está encerrada a sessão no dia de hoje. Encerrada a 60ª reunião ordinária, lembramos então que na sexta-feira, às 9h30 da manhã, acontece aqui no plenário José Matosinho a 17ª audiência pública para demonstração e avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2016, apresentado pela Prefeitura Municipal de Campinas. O responsável por essa audiência pública será o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, o vereador Marcos Bernardelli. E a TV Câmara vai transmitir ao vivo essa 17ª audiência pública. Na sequência, você fica agora com o jornal Câmara Notícia, na apresentação de Gabi Prado e Pamela Zanutello. Uma boa noite. TV Câmara Campinas.